Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, em pleno feriado, e a gente ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade. E como é feriado nessa terça-feira, a gente vai dar uma pequena pausa na política aí para conversar hoje sobre mercado imobiliário. Olha, dizem que João Pessoa está se transformando aí numa referência da arquitetura do Nordeste e do Brasil. Vamos descobrir sobre isso também, que os flats na capital são um verdadeiro tesouro. Agora o novo tesouro, o novo ouro aqui de João Pessoa. Tem também aí a expansão das praias de Cabedelo, lá em Bananeiras também, das moradias em Bananeiras. Vamos conversar sobre tudo isso com Rainer Homes, nosso convidado hoje. Ele que é consultor de marketing e imóveis e é, enfim, referência no ramo aqui na Paraíba. Rainer, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui nessa terça-feira, nesse feriado aqui no Rede Verdade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Luiz. Rainer, vamos começar com essa história de que você é líder de comunidade Airbnb aqui, só para quem está nos acompanhando ter noção de quem eu vou conversar hoje. Que história é essa de você ser líder de comunidade do Airbnb, que é essa, enfim, marca, né, de aluguéis no mundo inteiro, aqui na Paraíba? Isso, o Airbnb, ele revolucionou o aluguel no mundo todo e ele sentiu a necessidade de se aproximar um pouco dos anfitriões, que são as pessoas que colocam os apartamentos ou até um quarto apenas na plataforma para o aluguel. Então, essa necessidade de se aproximar, ela fez uma seleção, está fazendo uma seleção nas capitais de todo o país. E passando por João Pessoa, nós participamos dessa seleção através de entrevista, análise de perfil, dos apartamentos que a gente loca na plataforma e fomos escolhidos líder de comunidade. Então nós vamos promover eventos, nós vamos ouvir os anfitriões em relação a sugestões de melhoria e colocar também as coisas regionais, porque cada cidade, cada parte do Brasil que é continental, tem suas necessidades. Então, foi uma maneira de se aproximar e está sendo muito importante essa participação nossa. E é um por capital? É um por capital. E você é o daqui de João Pessoa? Eu sou de João Pessoa, exatamente. Essa é uma modalidade que pegou, não tem volta, né, Rainer? Não tem volta, a cada dia evoluindo mais, existem outras plataformas, mas o Airbnb é o líder mundial e a questão dessa facilidade de colocar no celular, você em poucos segundos locar qualquer quarto, apartamento no mundo todo, chegou e não tem mais volta, Luiz. E aí é vantajoso financeiramente para quem investe nisso, ou seja, disponibiliza o imóvel, e também é benéfico para quem usa esse serviço? Sim, demais. Vamos colocar o proprietário do imóvel. Você tem um apartamento que custa R$300 mil. Se você colocar esse apartamento de 2 quartos no aluguel anual, você vai ter em torno de R$1.000, R$1.200 a R$1.500 de aluguel, que dá 0,5% do valor do imóvel. No aluguel temporada, o que é aluguel temporada? O aluguel temporada é o aluguel em até 90 dias. Então, alugou final de semana, alugou uma semana, alugou 15 dias. Esse é o aluguel temporada. Essa modalidade de aluguel temporada, em média em João Pessoa, com a taxa de ocupação de 80%, que é os números e as estatísticas nos mostram, dá uma rentabilidade acima de 1%. Ou seja, um apartamento de 300 mil anual dá R$1.500 por mês. Um flat de 300 mil na modalidade de aluguel temporada dá mais de R$3.000 de retorno por dia, o dobro. Você consegue ganhar o dobro. dobro. E, inclusive, com a vantagem de ter, em alguns momentos, o imóvel vazio para você mesmo usufruir. E essa é uma grande vantagem, porque como é por temporada, você pode bloquear. Por exemplo, muita gente de Recife investe em João Pessoa e aí pega 15 dias, pega uma semana, pega um final de semana e bloqueia para que ele não seja alugado para usufruto pessoal. E no aluguel anual não tem esse benefício. E ainda ganha mais. E ainda ganha o dobro. Agora, tem desvantagem em relação à questão da manutenção. Fica um pouco mais cuidadosa, em função de várias pessoas usando. A manutenção fica cuidadosa, então você tem que terceirizar essa questão de limpeza, de manutenção. Você tem que saber como mobiliar. Então, que tipo de móvel, que tipo de mesa. Por exemplo, mesa de vidro ou mesa de madeira. Mas a mesa de madeira, se molhar, vai fofar. Então, até a escolha dos materiais tem que ser já pensado para o uso intenso. Agora, Rainer, eu prometi que não ia falar sobre política hoje, porque é feriado, eu ia dar uma pausazinha pra gente falar, mas deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com isso, que eu quero lhe perguntar no geral, pra gente ir para as coisas específicas. Como é que tá o mercado imobiliário desse pós-eleições? Assim, durante a disputa eleitoral, ele travou um pouco na venda,
Passou a eleição, melhorou, ou vai se esperar aí entrar o novo governo, os novos governos, seja da presidência ou dos estados, enfim. Como é que está o mercado em relação nessa correlação com o resultado das eleições e com o próprio fim do processo eleitoral? Eu sempre digo que o mercado imobiliário ele é meio blindado em relação a isso por dois fatores. Quando um tipo de imóvel está ruim, ou a velocidade de venda diminui, que nunca para, um outro acelera. Então, por exemplo, a Casa Verde e Amarela, ele é sempre acelerado e continua acelerado antes e depois. Alto padrão, apartamentos acima de 200 metros. No pós-eleição, um pouco antes e no pós-eleição, parou um pouco. O pessoal foi analisar como é que está, mas principalmente analisando taxa Selic, etc., e como ia se comportar o mercado econômico, e depois já voltou ao normal. Então, como é que eu vejo isso? Pelos lançamentos programados. Então, as construtoras já estão acelerando. Certo. Né? Temos muito aqui. Isso. Tanto no alto, no médio e no baixo padrão, está tudo acelerado, correndo atrás, apostando em 2023 de recorde de vendas. Para 2023, essa Isso, exato. Não importa o governo, não importa. Contanto que a política econômica se mantenha, com responsabilidade fiscal, com as escolhas corretas de ministros e sem falar muito. Tá. E aí eu lhe pergunto, qual é o perfil desse comprador? Claro, tem uma coisa mais plural e mais genérico. Mas o perfil desse comprador para agora, para 2023, nesse recorde de vendas, alto padrão ou todas as escalas? Todas as escalas. Se aposta muito na questão do Casa Verde e Amarela, que vai continuar, é um programa de sucesso, desde o governo Lula ao governo Bolsonaro, o Verde e Amarela. Quero Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, que se transformou no Casa Verde e Amarela, é recorde de vendas. Então, inclusive, a Paraíba se destaca também. O presidente da Caixa veio aqui, visitou construtoras, se surpreendeu com esse mercado. Então, nós estamos muito bem no Casa Verde e Amarela. Nós estamos muito bem no ramo de flats, né, sendo uma referência nacional. E no alto padrão também, apartamentos de 200, 300 metros. Então, João Pessoa tem essa característica, não é só um segmento. Todos os segmentos andam bem na construção civil. E que história é essa da arquitetura aqui na Paraíba, em João Pessoa especificamente? Está sendo referência nacional, assim. É verdade isso que a gente tem ouvido por aí? Tem elementos que comprovem isso? Tem. Tanto a questão da referência quando a gente começa a ver as construtoras do Nordeste vindo visitar empreendimentos aqui. E não só isso, começando a contratar arquitetos daqui. Então, muitos arquitetos estão sendo contratados para o Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Todas as regiões estão vindo pegar mão de obra aqui por causa da referência, por causa da inovação dos projetos que se colocaram. São projetos de biofilia, projetos com muito verde, projetos pensados para a comunidade, compartilhamento de espaços. Então, a gente acelerou isso e se tornou uma referência. E não só isso, eles estão vindo contratar os arquitetos e as construtoras já abriram o olho. Por exemplo, uma grande de Recife, que fazia 10 anos que tentava entrar aqui, vai ter 3 lançamentos. Uma grande do Ceará está chegando também por aqui. Então, está começando a vir as construtoras efetivamente apostando nesse boom, nessa revolução que está tendo em João Pessoa. Aí, Rainer, com essa explosão, quem está acompanhando assim, diz assim, olha, então vou torcer por isso, porque quanto mais construtoras, quanto mais lançamentos, quanto mais obras e empreendimentos, talvez o mercado consiga reduzir esse valor, ou não dá para ser tão otimista assim? Não, a questão de reduzir é quase impossível, porque historicamente, aí eu analiso números de 25 anos, 30 anos, né? Nós temos o INCC, que é o índice que reajusta os preços do custo da construção civil. Então, ele vem crescendo. Pós-pandemia, houve um crescimento muito grande dos custos. Então, nós tínhamos preços em determinados bairros que era 6, 7 mil, hoje é 10 mil reais. Né? Realmente houve e tende sempre a crescer. Você está falando do metro quadrado? Do metro quadrado, Então, o custo vai aumentar. Agora, nós vamos ter mais opções. Então, é importante essa concorrência. Então, talvez uma facilidade na forma de pagamento, uma entrada menor. Então, a entrada era 20%. Aí, com concorrência, vai para 15%, vai para 10%. Coisas nesse sentido. Não de preço por causa do custo que pressionou. Então, a margem das construtoras, inclusive, diminuíram. Elas estão ganhando menos hoje do que antes devido o alto custo de produção mesmo. A inflação, não só na construção civil, né, Luiz? A gente viu uma inflação em todas as áreas. Em todas as áreas e a gente sente isso. Agora, você falou aí, mencionou, e eu quero mergulhar um pouco mais sobre isso, até porque você inclusive nas suas participações nas redes sociais,
você apresenta como um grande tesouro, sim, a questão do investimento nos flats aqui em João Pessoa. Mas antes da gente chegar especialmente nos flats, quais são os bairros mais promissores do ponto de vista do mercado imobiliário aqui em João Pessoa? Altiplano já esgotou ou de forma alguma Altiplano é o que mais tem ainda, é a bola da vez? Outros bairros apresentam esse cenário? Certo. Excelente pergunta, porque tem uma característica em João Pessoa que ela não tem o melhor bairro, ela tem vários bairros em alto crescimento. Vamos começar falando um pouquinho do Altiplano. O Altiplano está no início, então grandes lançamentos estão vindo. Existe um condomínio que está para ser inaugurado nos próximos meses, lá no extremo oriental das Américas, que, por exemplo, um lote antes da pandemia era 500 mil, hoje está 1,1 milhão, uma alta valorização. Então o Altiplano vai crescer muito. Ah, mas é só o Altiplano? Não. O Bessa, após o anúncio do Parque Paraíba, onde era o Aeroclube, que vai virar um parque, que é uma tendência mundial dessa questão da integração do parque com o residencial, vai crescer bastante. Ao redor do parque vão existir lotes que já foram comercializados pelas construtoras. As maiores construtoras já compraram esses lotes que estavam dentro do terreno do Aeroclube, né, que fez parte da negociação. Que é o Parque das Cidades. Né, Isso. Então vai ter um boom de lançamentos ali, né, de uma qualidade de vida maravilhosa, que já tem o Parque Paraíba 1, 2, 3, 4, e aí vai ter esse no Aeroclube, que vai revolucionar a região. Mais para lá, para o Bessa, Intermares, que já é Cabedelo, mas também tá dentro desse... tem mais de 8 lançamentos em Intermares. Vamos então para Bancários, Valentina em alto crescimento, Bancários, Mangabeira também. Então, cada região pulsante. Numa região lá perto dos Bancários, no final das 3 ruas, foi inaugurado recente colégio, foi inaugurado um supermercado, teve 300 apartamentos do Verde e Amarela lançados e esgotados. Ou seja, aí os bairros começam a ter vida própria. Vida própria. E aí vai acontecer um pouquinho do que acontece nos grandes centros. Você vai viver naquela região. Né? Você não vai ter acesso a tudo naquela região. Você não mora nos Bancários e vai para um shopping lá em Manaíra. Você vai já usar o próprio shopping da região. Isso é bom porque ajuda na questão do adensamento da mobilidade, né? Você às vezes fica preso dentro do próprio bairro, né? Isso, e os estudos mundiais indicam essa questão da tendência do adensamento. É importante adensar. Porque antes a gente pensava, não, vamos espalhar a cidade, vamos colocar... Para fluir. Na verdade, você tem que adensar, e adensar de forma mista, para que tenha o residencial, o comercial, tudo junto, para que não tenha mobilidade. Para diminuir o trânsito, a pessoa sai de casa, desce, já vai no supermercado, a escola perto, a farmácia perto, tudo ali a pé, a 5 minutos, por exemplo, e você já se resolve. Tem aquela história da minutagem, né? O camarada ainda quer gastar 30 minutos para poder se divertir, mais 15 minutos para trabalhar, 10 minutos para estudar, se gastar no trânsito. E isso acaba fazendo que com cada bairro tenha a sua vida própria e você possa, ali com 10 minutos, fazer basicamente tudo, né? Exatamente. E como seu DNA é política, eu vou deixar um recado nesse sentido, né? A gente viu um crescimento maior da construção civil e da população e desse mercado, mas não viu o acompanhar da política pública em relação à infraestrutura. Então, por exemplo, você pega uma Avenida Beira-Rio, já era para ter um viaduto ali há anos. E cadê o projeto? Por que não sai? Entra o governo, entra a prefeitura, governo... não, mas se a prefeitura estiver junto com o governo, sai. Aí, estão juntos, mas não saiu. Então, assim, a gente precisa ser mais rápido na solução. Você vê nos Estados Unidos, e a gente teve recentemente fazendo um intensivo lá em Nova York, o pessoal faz uma ponte em 1 mês, 2 meses. Então é algo muito rápido. Ou seja, tem que acompanhar a questão do avanço da própria moradia. Exatamente. Senão a cidade fica atrasada. Então, hoje, um dos maiores problemas em João Pessoa é a mobilidade urbana. Mas isso é um problema que vai impactar para a gente não planejar e lançar, não. Mas precisa que as autoridades olhem diferente, vá buscar referências, vá estudar, vá visitar cidades que cresceram para trazer soluções mais rápidas. Porque, para mim, hoje é uma gambiarra. Entendi. É claro, e aí é o seguinte, não dá para ficar pensando em desenho de carroça quando a gente está numa evolução maior. Isso. Agora, deixa eu lhe perguntar, você falou alguns bairros aí, nesse ponto para aproveitar esse tema, e o centro de João Pessoa, e o centro da cidade? Completamente não dá para trabalhar ali do ponto de vista imobiliário, tem ali alguma outra intervenção, mas não tem como recuperar aquilo dali. A gente vê no país algumas outras experiências em que, né, de áreas que estavam completamente abandonadas e
e retomaram agora. O centro aqui de João Pessoa, não dá para pensar ali? É uma tristeza a gente ver, porque existe casos aí, em Recife mesmo, houve uma revolução nesse sentido, no investimento, trazendo o setor acadêmico, com o Porto Digital lá em Recife, no centro, outras empresas, dando incentivos. Aqui tiveram algumas iniciativas, mas não houve a sustentabilidade disso. E, mais uma vez, trazendo exemplos recentes, não só de Recife, mas em Nova York, tem uns 3 bairros lá que estavam abandonados, e aí deram incentivos, o Facebook colocou sede, depois, quando um chega, o Google já chega, as lojas já chegam. E isso é revitalizado e vai dar vida. Começa a dar vida, mas precisa que os governantes deem incentivos para essas determinadas regiões. Mas não é só empresa, tem que trazer moradia. Vamos fazer moradia popular. Se as pessoas... Existe um déficit habitacional grande, gigante nesse sentido, vamos trazer essa moradia para o centro, porque as pessoas também já têm o ônibus mais perto, a mobilidade mais perto em relação ao centro. Então, eu também não vejo projetos sustentáveis nesse sentido. E aí, uma ressalva, eu participo de um grupo de empresários que nós lançamos uma iniciativa chamada Farol da Paraíba, @farol da PB. Sim, os candidatos ao governo, inclusive, estiveram lá, não é isso? Os candidatos ao governo receberam o projeto da gente e lá, entre 10 pilares que nós elegemos, nós citamos essa questão do incentivo. Então, se eles olharem essa cartilha, e aí a gente vai ter reunião com os deputados federais, a bancada de senadores também, para entregar esse documento, porque é uma maneira de dizer, qual é a solução? A gente está mostrando lá em documento qual é a solução. Então, não só ficar reclamando, mas de forma subjetiva, mas objetivamente quer crescer, quer desenvolver a Paraíba. A gente tem aqui mais de 30 ações efetivas com prazo dentro de 10 pilares que elegemos. Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar sobre flats aí. Quem lhe acompanha nas redes sociais fica ali, já sai de uma palestra sua sobre flats, dizendo, olha, eu vou deixar de investir em bitcoins, de qualquer coisa, vou investir em flats por causa das suas palestras em relação a isso. Qual é o segredo dos flats? Qual é a razão desse boom, dessa explosão? Mas quem quer ouvir essa resposta de Rainer, segura só um pouquinho aí. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e volta conversando aqui com Rainer Holmes, ele que é consultor de marketing e imóveis aqui na Paraíba. 1 minutinho só.